Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje é aula de matemática. Vou falar referente à atividade 14 do terceiro bimestre e trago para vocês, só para relembrar, as 4 operações, que é a divisão, multiplicação, subtração e adição. E eles são utilizados para resolver as situações problemas. Então, prestem bem atenção, observem para saber qual é a operação que você irá utilizar para resolver a situação que é a situação problema, tá bom, pessoal? Vamos lá. A próxima. E também eu trago aqui para vocês hoje o que é porcentagem, né? Então, quando a gente fala de porcentagem, nós temos que utilizar sempre esse símbolo que está aqui do lado, que é o símbolo de porcento ou de porcentagem, tá? Se a gente falar de 40%, nós temos que colocar o algoritmo, colocar 40 e esse símbolo. Se for 4%, o número 4 e esse símbolo. Tá? Sempre utilizando esse símbolo quando a gente fala de porcentagem. Vamos lá? Então, porcentagem ela é uma fração de razão centesimal, né? Ela é sempre sobre 100, essa fração. Ou seja, ela é uma fração em que o denominador é 100. Né? Então, representamos porcentagem pelo símbolo, aquele que eu falei ali atrás para vocês, e ele se lê por cento. Tá? Então, aqui temos aqui 100 quadrinhos. Né? Esses 100 quadrinhos, ela é o denominador, né? 100. Então ele tá, nós pintamos aqui, foi pintado 32 quadrinhos. Então 32 centésimos. Ele é representado numa fração de 32 centésimos. Porque pintei só 32 quadrinhos. Se eu pintasse 10, seria 10 centésimos. Se eu pintasse 5, seriam 5 centésimos. Tá? Se eu pintasse 80, seria 80 centésimos. Tá? Como que eu represento então aqui? 32 centésimos em porcentagem. Como eu pintei 32, então eu coloco o número 32 e o símbolo de porcentagem aqui do lado, 32%. Tá? Porque eu pintei somente 32 de 100. E em decimal, como que eu faço? Né? Em decimal, eu faço assim, olha, eu conto uma casinha que é o 2, duas casinhas que é o 2, né? Que como falo como é centésimo, então eu tenho que contar duas casinhas e pôr uma vírgula. Depois da vírgula colocar o zero, tá? Então fica 0,32 decimal, 32 centésimos, tá? 0,32 centésimos em número decimal, tá bom? Vamos lá. Porcentagem, fração, frações e decimais. Como converter? Então, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, como eu falei lá atrás. Eu só pintei 5 quadrinhos de 100, por isso eu tenho 5 centésimos, ou 0,05 centésimos, tá? Vamos lá, próximo é 40%. É o mesmo que 40 sobre 100. Eu pintei 40 quadrinhos de 100. 40 sobre 100, ou 0,4. 80% é o mesmo que 80 sobre 100, ou número decimal 0,8. 100% é o mesmo que 100 sobre 100, ou 1,0. Então aqui nesse caso eu pintei todos os quadrinhos, eu pintei os 100%. Pintei todos, 100%. Por isso eu coloquei o 100 e o sinalzinho de porcento. Aqui tem a mesma coisa também. Olha, 12% é igual a 12 sobre 100, que é igual a 0,12 centésimos. Né? Como é 12, como que eu fiz para passar para o número decimal? Eu contei uma casinha, duas e pus uma vírgula. E depois o zero. Então ficou 0,12. 0,12 centésimos. Tá? 32% é igual a 32 sobre 100. Né? Eu pintei só 32, dois quadrinhos de 100, que é igual a 0,032 centésimos. 3%, 3 centésimos. 3 sobre 100, que é igual a 0,3 centésimos.
90%. 90 sobre 100, que é igual a 0,90 centésimos. 0,90 centésimos. 50% é igual a 50. Mesma coisa de 50 sobre 100. Aqui eu pintei 50 quadrinhos de 100. Eu pintei a metade. Por isso eu coloquei o sinalzinho, o número 50 e o sinalzinho de porcento. Eu pintei 50% dos 100, que é igual a 0,50 centésimos. Então, eu coloquei o número 50, contei 1, 2, duas casinhas, dois números, coloquei a vírgula e o zero, 0,50 centésimos. Vamos lá para a próxima. E aqui, pessoal? Aqui está falando 30% de R$ 120. Como que faz isso daqui? Como que a gente sabe o valor? Né? O que é 30% de 120? Lá eu falei 100%. Eu estou falando de 100%, aqui está 120. Por quê? Porque o 120 ele representa 100%. Tá, né? Então o 120 representa 100%. Então como que eu sei quanto que é 30% de 120? Ou qualquer outro número? Como que eu vou fazer essa conta? Então eu multiplico 30 vezes 120. Eu vou multiplicar, usar a multiplicação aqui. 30 vezes o número 120, que é igual a 3.600. É igual a 3.600, mas eu tenho que passar para o número decimal. Então o que eu faço? Eu conto uma, duas casinhas e coloco a vírgula. Então, aí eu cheguei à conclusão que 30% de 120 é igual a R$ 36. Tá? Vamos para a próxima. Simetria. O que é simetria? Simetria tem a ver com a igualdade. Como na imagem da borboleta que você está vendo aqui. Você está vendo que as asas da borboleta, aqui no meio tem um eixo. Essa linha que está aqui no meio do corpo dela. E do lado temos a asa da borboleta, que está do mesmo tamanho do outro. Ele está proporcional. Né? Então, simetria, então dizemos que essa borboleta, as asas da borboleta, está simétrica. Porque elas estão do mesmo tamanho. Elas estão proporcionais. Então, simetria a correspondência de posição, de forma de medida em relação a um eixo entre os elementos de um conjunto e entre dois ou mais conjuntos. Correspondência, duas ou mais coisas, semelhanças, proporção. Então tem a ver com a semelhança, que um lado é semelhante ao outro, é proporcional ao outro, tem a ver com a proporção, tá? E a assimetria? A assimetria é o contrário, né? No rosto dessa mulher, nós podemos passar, vamos imaginar um eixo, uma linha imaginária aqui no meio, um eixo. Nós dizemos que um lado do rosto dela está assimétrico ao outro, ele não está proporcional, né? Ele não tá do mesmo tamanho. Você pode ver que a boca está de um tamanho desse lado e desse lado está o outro tamanho da boca, ele está maior, né? Então, quando não tá, um lado não está igual ao outro, ele está assimétrico, né? Então dizemos que esse rosto está assimétrico. Então, assimetria o que é? A discrepância em que há a diferença, falta de igualdade e de semelhança com discordância, né? Então, a simetria das formas, falta de simetria de conformidade. Então, quando a gente fala que está assimétrico, está faltando simetria. Ele não está proporcional. Então, aqui, nesse caso, ele está assimétrico e não simétrico. Ângulos. Vamos lá. Qual é a classificação? Qual é a classificação dos ângulos? Existem três tipos básicos, né? O ângulo reto e o ângulo obtuso. Tá, o ângulo reto. Então existem três tipos básicos: o ângulo reto e o obtuso. Vamos lá. Ângulos,
né? Então, vou falar de ângulos. Qual é a classificação dos ângulos? Nós convivemos o tempo todo com ângulos. Na nossa casa, em vários lugares, nós estamos convivendo com ângulos. Qual é a classificação dos ângulos? Né? Então, existem três tipos básicos de ângulos. Nós temos aqui o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. Observe, então, os exemplos a seguir. Vamos lá. Ângulos. Olha, temos o ângulo agudo, que é o ângulo mais fechado um pouquinho. O ângulo obtuso, que é o ângulo aberto, ele abre um pouquinho aqui do lado. Ó. E o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Tá? Esse ângulo aqui é o ângulo reto. Lá, então, o ângulo reto tem a medida de 90 graus. O ângulo obtuso tem a medida maior que 90 graus. Ele é mais. Né? Então, o obtuso ele abre aqui, ele é maior que 90 graus. E o ângulo agudo, ele tem a medida menor que 90 graus. Por que menor? Porque ele é mais fechadinho aqui do lado. Ele fecha, né? Então, ele é menor que 90 graus. E quando que nós temos contato com os ângulos? Você está vendo que o menino ele está assistindo a TV, né? Onde que está o ângulo aqui, olha? Na TV. Olha, temos um ângulo reto aqui de 90 graus, no cantinho da televisão, né? Que ele está assistindo. E no cantinho da estante aqui embaixo também, tá? Então, o ângulo mais comumente encontrado em nosso cotidiano é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Ele está presente nos mais diferentes lugares e objetos, como nos cadernos, televisão, estantes, entre outros. Difícil de não conviver com eles, então nós estamos sempre em contato com os ângulos. Perímetro, só relembrando, o que é perímetro? Então, o perímetro é a medida do contorno de uma figura ou de uma superfície, né, geométrica, e ele pode ser obtido, nós podemos saber o perímetro daquela figura, né, obtendo a soma dos lados de um polígono, por exemplo, ou no caso de um círculo, por meio de uma fórmula. Vamos lá então. Então aqui, olha, temos o quadrado, né? O quadrado, o perímetro, então, são as linhas laterais aqui do quadrado, onde eu estou passando aqui, ó. Né? Então, nesse lado aqui eu tenho 4 metros, por exemplo, de comprimento, aqui 4, aqui 4, aqui 4. Então, como que eu sei que eu consigo saber o perímetro desse quadrado? Eu vou somar os lados. Então, vou fazer aqui, ó, perímetro é igual a 4, mais 4, mais 4 e mais 4. Né? Então, eu sei então que o perímetro daqui, ele é 16 centímetros. Né? Então, cada lado, ele tem 4 centímetros. Tá? 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Somando, então, eu obtenho 16 centímetros. O perímetro dele é 16 centímetros. Tá? Na atividade 13 de vocês vão se deparar com essa questão, né? Quais são as chances de caírem os números sorteados abaixo, né? Quais as chances de saírem os números sorteados abaixo? Aí estão aqui as respostas, né? E aí vocês vão clicar na alternativa que vocês acham que está correta. Aqui tem a ver com a probabilidade. Então, vocês sabem que a probabilidade são as chances de você obter um resultado. Então, vocês vão observar essa questão, prestar atenção, pensar e responder aqui, colocar um X ou clicar, no caso, na alternativa que vocês acharem que está correta. Tá bom, pessoal? Eu espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Fique com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.